Olá, turma do quarto ano, mais uma vez aqui, né, para gravar para vocês um pouquinho do que vocês têm que ver. E hoje, nessa aula de hoje, eu estou iniciando o módulo 2, tá, do livro de vocês. Então, a gente já começou, né, toda essa primeira parte falando sobre o município, entramos para a parte de como que é a característica da área urbana, da área rural, as atividades praticadas em cada uma delas, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, nesse início de módulo, né, no caso a unidade 4 do livro, a gente vai ver quais são as atividades praticadas no espaço rural, tá? Principalmente com relação a atividades econômica, ou seja, aquilo que gera emprego, que gera renda, que faz desenvolver a região, tá? E que nos fornece o que a gente necessita para sobreviver no nosso dia a dia, em termos de alimento e de tudo que a gente consome. Então, nós temos aqui atividades praticadas na cidade, né, na área urbana e também, obviamente, na área rural. E hoje a gente inicia com essa daqui, da área rural. Então, no espaço rural, apesar de ser, muita gente gosta de dizer que é mais tranquilo, a vida é mais tranquila, mas o pessoal trabalha e trabalha muito, viu? Principalmente agora, né, nessa época que a gente está vivendo, né, dessa pandemia toda, o pessoal do campo não está parado não, viu? Não está parado não, porque se não fosse o trabalho do pessoal da zona rural, a gente estaria pior, porque como era que ia ter alimento para a cidade, né, para abastecer as cidades, como era que ia ter matéria-prima, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, para abastecer as indústrias. Então o pessoal do campo trabalha e nesse tempo que a gente está vivendo agora, eles estão provando o quanto eles são, né, essenciais nesse momento, em todos os momentos. Então, no espaço rural, as principais atividades econômicas que a gente está falando aqui, de atividades econômicas, são, né, que vocês já ouviram, já deve ter ouvido falar muitas vezes, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Espero que vocês prestem atenção para entender direitinho e diferenciar cada uma dessas atividades. Mas assim, resumindo, por que essas são as principais? Porque da agricultura, da pecuária, tá? Vem principalmente o alimento, né, que a gente consome, que a gente precisa, tá? O extrativismo também, mas no dia a dia o que a gente compra nas feiras e nos supermercados, etc, que chega às nossas casas, né, em termos de alimento, vem diretamente da agricultura e da pecuária, né? E extrativismo está muito mais ligado à questão de levar matéria-prima para a indústria, não que a gente também não adquira produtos no nosso dia a dia que vem da extração dos materiais que vem da natureza, certo? Dos recursos naturais. Então, mas falando de todos eles aqui, eles são responsáveis, essas três atividades aqui praticadas no campo são responsáveis pela produção de alimentos, de matéria-prima, que vai para a indústria, trabalha com matéria-prima. E aí o que é matéria-prima? É exatamente aquele material, aquela coisa que cada indústria, dependendo do tipo de trabalho que ela faça, ela necessita de uma espécie, de um tipo de produto, de elemento, de material para poder produzir, né, o que ela está destinada. Por exemplo, se for uma indústria digamos, de massa, de macarrão, vamos dizer assim. Existe pé de macarrão? Não, né? Então, para se fabricar o macarrão, precisa do quê? Do trigo, certo? E aí, no caso aqui, vem da agricultura. Mas aí, se for outra indústria que necessite de uma coisa mais pesada, tipo uma indústria que trabalhe com metais,
né, fabricar metais, aço, por exemplo. Então, ele vai precisar o quê? Extrair da natureza a matéria-prima que vai fabricar o aço, que no caso o ferro, certo? E aí, entre outros minérios que existem na natureza, se for para fabricar o vidro, vai necessitar um dos componentes principais, da areia e da questão aqui, para citar um exemplo aqui da pecuária, uma indústria que produz leite, né? Ela vai precisar do quê? Da pecuária, vai precisar dos animais lá que vão produzir o leite, e aí esse leite que vai servir de matéria-prima para ir para a indústria, para daí se transformar em tantas outras coisas, em iogurte, os derivados do leite, certo? Produtos que são feitos a partir do leite. Então, matéria-prima é aquele material inicial que vai ser transformado num outro produto, tá? Principalmente produto industrializado, que são aqueles produtos que vêm da indústria. Então, por isso que eles são importantes para gerar emprego, certo? Para dar emprego às pessoas, tanto na prática da agricultura, né? Os trabalhadores lá do campo que trabalham cultivando a terra, preparando o solo, preparando para receber a semente, o grão, tá? Que daí vai crescer aquela plantinha que futuramente vai dar bons frutos, vai dar o alimento que a gente precisa. Então, aquele produto que foi cultivado, que veio da terra, que a partir do trabalho do homem do campo, então ele que vai chegar nas nossas mesas, muitos deles vão servir de matéria-prima para a indústria. Então, tudo isso é importante. Aquele que lida com o gado, tá? Então, que não é só boi e vaca. Quando a gente fala gado, não está se referindo só ao bovino, né? Que são os bois e as vacas. O gado é todo tipo de rebanho que é criado lá no espaço rural, destinado a quê? A produzir carne, produzir leite, produzir matéria-prima como couro, entre lã, né, que no caso das ovelhas fornecem lã, entre outras matérias-primas que vão para a indústria, certo? Então, aí do extrativismo. Extrativismo é quando a gente tem o quê? O que é que se pratica no extrativismo? É quando se retira, consiste na retirada ou coleta de recursos naturais, coisas que a natureza oferece e que o homem, né, com a sua inteligência, vai lá e retira. Agora tem que ser, né? Infelizmente isso não acontece sempre, teria que ser uma coisa unânime, assim, para todo mundo ter essa consciência de tomar cuidado na hora de retirar, né? De retirar da natureza os recursos que ela nos oferece. Teria que ser com mais cuidado e não essa coisa exagerada, sem se preocupar com o impacto que isso vai causar, o impacto negativo que pode causar, né, aos recursos naturais, a natureza como um todo, ao meio ambiente em geral. Então, infelizmente, a ganância leva a gente vê muita coisa errada aí, mas se fosse tudo bem certinho, com moderação, bonitinho, com respeito à natureza, aí seria bem menos sofrido para tanta coisa negativa que acaba sendo consequência das atitudes, das ações do homem nesse sentido aí. Então, o extrativismo tem 3 tipos, ele é classificado, é dividido em 3: extrativismo animal, vegetal e mineral. Tá? Então, tá aqui até para vocês prestarem atenção, o que é extrativismo? É retirada ou coleta de recursos naturais. Recursos naturais são aquelas coisas que a natureza nos oferece, como, por exemplo, a água é um recurso natural, certo? As florestas, as plantas, a vegetação são recursos naturais. Os minérios, tá? O solo. Então, o que a natureza produziu e o homem vai lá e retira para seu benefício, para ele sobreviver,
e muitas vezes até além da sobrevivência para ele ganhar muito dinheiro, e é aí onde acaba a coisa desandando, né? A tal da ganância. Mas voltando ao nosso assunto aqui, bom, então, no caso do extrativismo animal, em que consiste isso aí? O extrativismo animal está principalmente relacionado à caça e à pesca, né? Então, os rios, aqueles que ainda não foram transformados em lixeiras, né, que ainda o peixe ainda pode viver ali, né, dando condição para que o homem possa pescar. Então, para a sua sobrevivência da própria família e para ele ganhar o sustento dele. Então, nessas condições aí, onde ainda há condição de pesca, né, em pequena ou larga escala, né, em grande quantidade, aí o que é que acontece? A pesca e também a caça, certo? Que infelizmente existe, né? Infelizmente eu digo assim, na minha opinião, porque negócio de caça, de matar bicho, aí não é comigo não concordo não, mas enfim, a minha opinião junto com a do planeta todo não está valendo muito não. Então aqui, olha, a pesca e a caça, né, no caso camarão, caranguejo, são alguns exemplos, né, peixes de um modo geral. Aí aqui, a extração vegetal. As florestas são assim as principais fontes desse extrativismo vegetal, porque aí o homem vai extrair o que das florestas? A madeira, né? Vai derrubar a coitadinha da árvore para extrair a madeira, certo? Para produzir o que ele quiser, produzir móveis, produzir embarcações, construir casas, enfim. A madeira também pode ser extraído no extrativismo vegetal das árvores, pode se retirar a seiva, né, o que ela tem assim dentro dela, óleo, borracha, látex, né, o látex que depois se transforma em borracha, e retirar das raízes, das folhas, tudo que possa ser utilizado para se produzir o que o homem tiver inteligência para fazer, medicamentos, cosméticos, produtos de beleza, vacinas, enfim, um monte de coisa que dependendo do tipo de produto, né, possa ser destinado aí, certo? O mineral, o extrativismo mineral é quando o homem retira, né, do solo e do subsolo os minérios, minério de ferro, o cobre, as pedras preciosas, viu? Então essas atividades são importantíssimas, sim, mas deveria ser levada assim com mais em conta a natureza de um modo geral, teria que ser com mais moderação, com mais respeito, o que infelizmente, como eu já falei, não acontece, viu? Então são as principais atividades praticadas no espaço rural, certo? E aí dentro disso tudo, aqui voltando para a questão da agricultura e da pecuária, né, preparar o solo, cultivar e colher os produtos agrícolas, isso tudo é fundamental. Por quê? Porque esses produtos agrícolas aí, apesar de muita gente, né, muitos de vocês ainda não entender direito, fazer uma certa confusão, os produtos agrícolas vocês veem todos os dias nas casas de vocês. Quer dizer, o arroz, o feijão, tá? O milho, a mandioca, a batata, o inhame, o abacaxi, as frutas que a gente compra nas feiras dos supermercados, né, os legumes, os grãos que a mãe chega lá no supermercado comprando, tudo aquilo está ensacadinho, está bonitinho, está empacotadinho, mas não nasceu assim não. Tudo nasceu lá no campo. O homem do campo, o lavrador, né, o agricultor, ele preparando lá, né, se não tiver uma coisa mais moderna, utilizando máquinas, né, porque tem aqueles agricultores que têm mais condição e utilizam tratores, mas tem os mais simplesinhos que não tem dinheiro para isso, aí ele fica naquela coisa antiga ainda da enxada, como de trabalhando ali no cabo da enxada, né, mas aí ele não deixa de trabalhar por causa disso, viu? Que inclusive esse pequeno
produtor, né, esse pequeno agricultor que geralmente está ali naquele sítiozinho, um pequeno pedaço de terra para produzir vários produtos ao mesmo tempo, porque nos capítulos anteriores do espaço rural tem assim a diferença das grandes propriedades rurais, né, que já são riquíssimos, os donos dessas terras são riquíssimos e trabalham, tem toda uma tecnologia avançada muitas vezes, né, com máquinas modernas, e os homens que trabalham, a pessoa humana, são poucos, porque o que tem mais é máquina. Então as máquinas trabalham no lugar dos seres humanos. O que tem ali, o que controla a máquina, né, que está toda cheia de coisinhas complicadas, aquele que está lá conduzindo a máquina, ele tem que saber mexer naquela aparelhagem toda. E diferentemente de quem não tem isso, que vai ali, ó, tá a máquina que é o braço, a perna, o suor pingando ali, mas ele trabalha, aí já é aquele que já não tem tanta condição, as pequenas propriedades rurais. E muitas vezes existe o mais pequeno ainda, como se diz, né, o menor, que aí, né, ele tem pouco espaço para tentar produzir o máximo que ele puder. É a agricultura mais assim variada. Em cada pedacinho do terreno dele ele planta um tipo de produto agrícola, certo? Ele um pedacinho aí resolve de repente plantar mandioca, no outro pedacinho é milho, ali dá para plantar feijão ali, daí tenta aproveitar o máximo, porque é daí, desse tipo de produção, é que ele vai tirar o sustento dele e da família dele. E o que ele conseguir, digamos assim, sobrar, né, ele consegue vender para ganhar, né, um dinheirinho aí para comprar outras coisas que a gente precisa, né? Por exemplo, uma roupa, um chinelinho, outra coisa que precisa em casa que ele não conseguiu produzir na terra dele, né? No pequeno pedacinho de terra que ele tem. Então, falando disso aí, é que a gente deve destacar a importância desses pequenos agricultores, tá? Porque é a chamada agricultura familiar, tá? Que é importantíssima. Ó, importância da agricultura familiar. Olha, aqui no nosso país, né, do Brasil, a agricultura familiar é responsável pela maior quantidade de alimentos que chega até a nossa casa. A maioria dos brasileiros consome alimentos vindos diretamente da agricultura familiar. Por quê? Porque o grande produtor rural, né, aquele que planta um único produto naquela imensidão de terra, ele tá focado num único produto justamente para servir de quê? De matéria-prima para as indústrias, certo? Então vai dar muito lucro, muito dinheiro para eles ficam riquíssimos, tá? Mas aí aquela coisa que a gente necessita mais no nosso dia a dia, que a gente chega lá na feira e a gente gosta de ver, comprar ali, gosta de escolher, a batata, olha a banana, olha aqui né, algumas coisas, alguns mercados que ainda vendem assim, sem ser industrializado, tudo empacotado, que a gente pega ali e já leva pequenas porções. Então é importante isso daí, tá? As coisas que a gente compra na feira, tudo vem da agricultura familiar. Então é um tipo de agricultura importantíssimo aqui no nosso Brasil, que cada vez mais tem ganhado força, tá? Então a partir do início, quer dizer, de 2009 por aí, foi tomando mais força e inclusive passou a fazer parte até em muitas escolas, né, assim, o governo incentivando tudo, o governo da época, para que as escolas fornecessem a merenda, né, fornecesse o alimento, né, justamente vindo desse tipo de agricultura, porque é uma forma de você ajudar esse pequeno agricultor, certo? Esse pequeno produtor rural. Certo? Então, aqui, né, da criação de animais, importante,
certo? Mas também lembrando que não tem apenas um tipo de gado. Quando a gente fala gado, né, tem gente que acha que só é, como eu falei antes, só é boi e vaca. Não, senhor. Então, gado é o rebanho, tipo de rebanho. Então, tem o bovino, que é justamente boi e vaca, mas também tem o caprino, que são, né, as cabras, os bodes, tem os ovinos, que são o quê? As ovelhas, certo? E por aí vai, várias. Tem o suíno, que são os porcos, a criação, né, o rebanho de porcos, e que isso tudo é visando produção de alimento e de matéria-prima para as indústrias, viu? Então, é importante vocês saberem isso aí, que apesar de pequeno, né, o pequeno agricultor, muitas vezes ele é fundamental, viu? E aí, falando de agricultura, de pecuária, dessas atividades praticadas no espaço rural, falando assim um pouquinho do nosso município, viu? Nosso município, que é mais urbano, né? A maioria do espaço aqui de João Pessoa é urbano, mas mesmo assim, sendo a maior parte do município de João Pessoa sendo urbano, a gente ainda encontra em algumas áreas que ainda não tem muita, né, construção, os bairros ainda não chegaram, não avançaram até lá. Você encontra, mesmo no espaço urbano, você ainda encontra algumas pequenas áreas que o pessoal aproveita para utilizar como se fosse um espaço rural ali, praticando a agricultura, a pecuária, certo? Claro que em pequeno porte, né? Porque, como eu disse, está no espaço mais assim, em área mais urbana, mas mesmo assim você encontra algumas áreas, sim, que você vê plantação muitas vezes de mandioca, e uma coisa interessante é que, infelizmente, aqui na nossa cidade, no nosso município, na área urbana, estou falando da área urbana, a gente não vê muito, tá, gente? Mas em outras cidades do Brasil, na área urbana, tem gente que está aproveitando até terreno baldio para, sabe, ao invés de colocar lixo, como infelizmente aqui na nossa cidade é o que mais tem, né? Não pode ver uma calçada, não pode ver um terreno baldio que se transforma num lixão, que o mato tome conta. E olha, eu sei muito bem do que eu estou falando. Lá, vizinho à minha casa é o que tem, viu? Aí o que acontece? Mas aí tem gente que usa esses pequenos espaços, mesmo na área urbana, para dar aquela carinha de coisa rural. Aproveita, ao invés de botar lixo, ao invés de deixar o mato tomar conta e as cobras sair por ali, subindo no muro do vizinho, aproveita-se para quê? Para fazer uma horta, para plantar alguma coisinha. Lembrando, sabe, a coisa das atividades que a gente só vê assim, né? Normalmente a gente vê no campo, né? Mas aí a necessidade de produzir uma coisa que, como tá lembrando os agricultores, os pequenos agricultores, aquela da agricultura familiar. Então, por que não? É uma coisa inteligente você pegar um espaço aí que você vê numa praça. Tem muita gente por aí, às vezes não aqui, mas eu já vi, mesmo aqui na cidade, eu já vi um exemplo de o pessoal estar aproveitando determinados espaços para fazer horta, tá? Algumas coisinhas assim que seja para o pessoal, né, da comunidade, ele ir lá e pegar. Ele pode pegar para ele, mas aí tem que cuidar, né? E voltando aqui, né, tá o nosso assunto, que é tratando do espaço rural, viu? Para você focar bem nisso daqui, viu? Porque aqui é só um resumo. Para você que tá com o livro, é bom que você dê uma olhadinha. A gente já está no módulo 2, tá, gente? Iniciando hoje. Então, olha, aqui, nessa primeira imagem aqui, né, que abre o capítulo, está mostrando uma imagem ligada à pecuária, certo? Você vê aqui o rebanho, nesse caso aqui é bovino, tá?
o boiadeiro, o vaqueiro, enfim, cowboy, depende de como você queira falar, tá aqui tocando a boiada, certo? Então isso aqui é um dos tipos de rebanho, né, ligado à atividade da pecuária, certo? Aí você vê, tem que ler, tá, gente? Não tem que ter preguiça de ler, porque o que eu botei aqui no quadro é só alguns tópicos de todo esse conteúdo que tem aqui, viu? Tá explicando tudo isso aqui, ó, o que são as atividades econômicas praticadas na zona rural, tá, ó, definindo bem direitinho cada uma delas, não tem nada complicado que você não possa compreender. Falando do extrativismo, a divisão de cada uma, né, mineral, animal, vegetal, em que consiste, para que serve cada uma delas, certo? Então, tem atividades também, falando aqui também, ó, da importância da agricultura familiar, viu? Tem até gráficos aqui, ó, mostrando os principais produtos, né? A participação de determinados produtos, assim, os que são mais consumidos. Então, aqui tem um gráfico que mostra dados de 2006, tá? Nesse gráfico aqui de 2006, os produtos que eram mais consumidos vindos da agricultura familiar. Tinha arroz, aqui, né, na lista, o arroz, o milho, o leite de vaca, né? O suíno, que é o porco, né? Feijão, a mandioca, que nesse gráfico aqui era quem mais produzia, quem mais foi consumido no ano de 2006 aqui, a mandioca, tá? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, para nós aqui é a macaxeira, tá certo? Então, aqui, ó, a imagem bem bacana das crianças, quando vocês estiverem aqui na escola tudo reunido. Claro que não tem a merenda assim como aqui, né? Mas aqui temos os alunos tudo reunidos, tudo contente, ó, com os pratos aqui bem recheados de alimento saudável, vindo, né, da agricultura, da pecuária, e dando ênfase, dando destaque e importância justamente a refeição aqui servida, justamente vinda da agricultura familiar, viu? Então, você ler para se inteirar melhor, aqui, ó, alguns exemplos de atividades ligadas à pecuária, à agricultura e ao extrativismo, que nesse caso aqui está mostrando a extração do látex, que é a matéria-prima que produz a borracha, certo? Que sai extraído de uma árvore chamada seringueira, certo? Que não é apenas a seringueira, que é exemplo, né, de extração vegetal, por exemplo, extração das castanhas, da madeira, das raízes, enfim, estou falando da árvore, tá? Dos frutos que ela produz. Então, tudo isso é importante. É importante demais, porque nós precisamos, né, sobreviver, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos produzir coisas para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, certo? E no meio disso tudo, falando em sobrevivência, a gente precisa de trabalho, né, que nos dê condição de sobrevivermos, ou seja, temos que ter emprego e renda. Renda não é a renda, tá? A renda é dinheiro, tá? É o salário que cada trabalhador deve ganhar, né? Fruto do seu trabalho. Então, aí, gente, vocês façam o seguinte, para quem tem livro, depois que vocês lerem todo o conteúdo aqui, viu? Vocês poderão responder essa atividade aqui, que não é muita coisa, só essas 2 páginas aqui que eu vou deixar na escola, mas só para lembrar, né? Porque tem umas pessoas que estão esquecendo de fazer as atividades, então, só para complementar, vocês respondam as atividades da página 283 e 284, que eu vou deixar na agenda, né, das atividades, mas é isso. Bom, não tem muito o que falar, né? Mesmo porque vocês ainda são
pequenininho, né? Se eu for me estender usando coisas muito complicadinhas, aí vocês podem se enrolar e não entender muito. Então aí depois a gente conversa, a gente coloca mais coisas difíceis quando a gente tiver assim, né? Então é isso, aí vocês façam a atividade do livro, para quem tem o livro. Para quem não tem, eu vou deixar a atividade, certo? E mesmo quem não tem o livro, gente, não fique assim, acomodado não. Já que ele está gravando, você procure ter acesso e preste atenção, tá? Mesmo que enjoe da cara da professora, não interessa não. Repete, 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 até você entender bem direitinho, tá? A explicação. Infelizmente não vai ter aqui o aluno para, professora, eu estou na dúvida, eu não entendi isso, mas aí um dia quando a gente se encontrar, a gente tira a dúvida melhor, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.